Mas, senhor presidente, eu quero falar hoje sobre educação. Ontem eu falei sobre o meio ambiente, baseado na encíclica papal. Hoje eu quero lembrar que o Ministério da Educação divulgou, em 17 de setembro passado, o resultado da avaliação nacional de alfabetização referente ao ano de 2014. O teste avaliou a proficiência em leitura, escrita e matemática de quase 2,5 milhões de estudantes do terceiro ano do ensino fundamental. Quero dizer, senhor presidente, que recebi mensagem do alfabetizador gaúcho e bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Agenor Basso, lamentando esta realidade na área da educação, mas especificamente na base da mesma. Ele pontua que a avaliação nacional de alfabetização simplesmente comprova que o que há anos é uma lamentável realidade em nosso país. Estamos, segundo ele, pedagogicamente equivocados na base da nossa educação. Da nossa educação regular, na maneira como alfabetizamos nossas crianças. A supracitada avaliação nacional está focada nos alunos do terceiro ano do ensino fundamental, sendo que apenas 9,88% dos estudantes em nível nacional e 7,53% no Rio Grande do Sul conseguem articular bem os textos. Portanto, 90% dos nossos estudantes que chegam ao terceiro ano do ensino fundamental estão mal alfabetizados. Um verdadeiro desastre na base da educação formal. Outro dado desastroso, segundo o mestre, é que 45% das escolas gaúchas foram reprovadas na redação do Enem. Mas o Ministério da Educação divulgou outras avaliações que mostram ainda um impacto maior. A maioria dos estudantes do terceiro ano do ensino fundamental, a idade em que termina o ciclo de alfabetização nas escolas, só consegue localizar informações explícitas em textos curtos em 22,21% das situações. Somente 22,21% das crianças só desenvolveram a capacidade de ler palavras isoladas, ou seja, 1 em cada 5 crianças, senhor presidente, de 8 anos não sabe ler frases. Afirmação oficial do Ministério da Educação e Cultura. Que perspectiva pessoal pode ter um aluno sem ter assimilado corretamente o instrumento para adquirir conhecimento e que se encontra na condição de analfabeto funcional? Onde está a principal causa desta triste realidade? Se encontra, e ele responde, nas faculdades de pedagogia e nas escolas normais do nosso país, que, tendo por base o que consta na LDB, colocam o construtivismo no centro da orientação pedagógica, fator de confusão para os professores, alfabetizadores e de um verdadeiro crime para com os nossos alunos em formação e para o próprio país. O construtivismo lógico na alfabetização corrige as distorções pedagógicas hoje existentes e instrumentaliza as crianças em 4 meses, pois possui a lógica e o lúdico. Como elementos pedagógicos centrais, funciona tanto para crianças em currículo normal, assim como para crianças com dificuldades, crianças no pré-2, crianças deficientes ou de rua e até para adultos. O construtivismo lógico rompe com o círculo vicioso proposto na LDB, causa desta desgraça nacional, unindo elementos positivos de todos os métodos de alfabetização, revertendo a triste realidade apresentada pela supracitada avaliação. Isso que afirmamos é milagre? Não. É a nova realidade que existe em inúmeras escolas
do Rio Grande do Sul e que só o tempo, que é o senhor da razão, virá. Convencer a área pedagógica, oficial ou não, de que podemos corretamente alfabetizar nossas crianças, qualificando nossa educação, mas iniciando pela base. Ele pontua algumas questões, senhor presidente. Diz ele: consta no artigo 205 da Constituição Federal que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Nós precisamos ter em mente que é por meio da alfabetização que o indivíduo estabelece novos tipos de trocas simbólicas com os outros e tem acesso aos bens culturais e às facilidades oferecidas pelas instituições sociais. Em 1958, a Unesco definia como alfabetizada uma pessoa capaz de ler ou escrever um enunciado simples, relacionando a sua vida diária. 20 anos depois, a Unesco sugeriu a adoção do conceito de alfabetismo funcional, ou seja, a pessoa deverá ser capaz de utilizar a leitura e escrita para fazer frente às demandas do seu contexto social e de usar essas habilidades para continuar aprendendo e se desenvolvendo ao longo da vida. A verdade é, senhor presidente, é que a educação no Brasil, há muito tempo, não ocupa o lugar que deveria, e todos sabem disso, dar o destaque devido. A percepção social da educação pode ser vista claramente na desvalorização dos profissionais que cumprem um papel fundamental para o desenvolvimento do país. Veja bem, a maioria dos estados brasileiros não paga sequer o piso para os professores. Inclusive o meu estado, dizem que é um dos estados mais politizados, mas os professores não ganham sequer o piso salarial. Um professor, na maioria dos estados brasileiros, ganha menos do que um funcionário do nosso gabinete, na sua função menor e mais simples. Sabemos também das dificuldades enfrentadas pelas escolas, nas condições precárias em que algumas delas se encontram. As escolas e o corpo docente do nosso país enfrentam sérios desafios. Se o professor registra sacrifícios, pois a remuneração, ser professor exige muito sacrifício, pois a remuneração não é justa, as condições de trabalho não são adequadas, eles enfrentam salas de aulas cheias e muitas vezes sem condição sequer de abrigar aquele grupo de alunos. Encaram a violência, ou seja, estão seriamente expostos a doenças, à agressão, à depressão e ao estresse. É preciso que todos tenham acesso ao ensino, à alfabetização, que é um direito de todos, mas é preciso que nossos alunos possam contar com um bom nível de aprendizado, pois é isso que vai dar a eles condições de enfrentar a disputa no campo do trabalho. Senhor presidente, estou terminando. Alfabetizar por alfabetizar somente não basta. A base, a qualidade do ensino é fundamental porque a educação é algo mágico, é algo fantástico, que tem a capacidade de transformar tudo, de transformar a humanidade, de transformar o planeta. As pessoas que estão em alfabetização, os educandos, precisam ser incentivados, logo que puderem, por exemplo, ao hábito da leitura, presente em projeto de algumas escolas do Brasil. Eu tenho grande admiração por Castro Alves. Castro Alves acreditava e lutava por duas grandes causas, uma social e moral, a da abolição da escravatura, outra, a república, a aspiração política dos liberais mais exaltados. Castro Alves anteviu a necessidade do incentivo à leitura no Brasil. O primeiro poema do seu livro foi O Livro e a América. Repito, senhor presidente, o primeiro poema do seu livro foi O Livro e a América. E é com ele que eu termino a minha fala. Diz essa poesia de Castro Alves:
Ó, bendito o que semeia, livros, livros à mão cheia, e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Bravo, 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 a quem salva o futuro, fecundando, sim, fecundando a multidão. Num poema amortalhada, nunca morre uma nação. Num poema amortalhada, senhor presidente, nunca morre uma nação. Viva, viva a educação, viva os livros, os instrumentos da grande revolução, da igualdade social para toda uma nação.